Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 11 de julho, é quinta-feira. Deus te abençoe, dê a você um excelente dia. Estamos lendo aqui Provérbios, é o capítulo 8, verso 35. Porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Aqui, o capítulo 8 de Provérbios está falando, tem um subtítulo aqui na minha Bíblia que diz a primazia absoluta da sabedoria. Mas quando chega na altura do verso 22, a gente tem aqui uma figura de linguagem muito interessante, que é o que a gente chama hoje de personificação. Então, sabedoria existe, é um atributo de Deus, é da essência de Deus, sim. Mas sabedoria é algo que também nós devemos desejar, devemos buscar. Aliás, Tiago diz que quem percebe que não tem sabedoria para os enfrentamentos, para os desafios, para as bifurcações da vida, peça a Deus. Então é algo para a gente desejar, para a gente buscar, para a gente pedir a Deus. Sabedoria é algo da natureza de Deus. Deus é o sábio, né? E se eu dissesse aqui o sábio arquiteto, alguém vai achar que eu sou da maçonaria, né? Não sou, nem sei direito o que é maçonaria, né? Tem gente que fala mais acertadamente e tal, mas eu não sei porque não estive lá, enfim. Ah, e não confio muito no que quem sai de lá descreve sobre o ambiente. Porque na maioria das vezes quem sai de um ambiente sai falando mal, né? Sai divorciado, sai falando mal. Então não dá para confiar. Mas deixando esse ponto para lá, é o sábio arquiteto, de fato. É sábio e justo e santo e forte. Então eu estou querendo dizer que faz parte das características de Deus, da face de Deus, do seu caráter mesmo. Bom, e é também algo desejável. E o livro de Provérbios se encarrega de nos ensinar que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? Não dá para comprá-la, ela não é superficial, ela se acha mesmo na busca, no interesse por ela. E a Bíblia diz que quem a busca de madrugada acha, ou seja, aquele que se dedica, que reflete, que estuda, tal, e avança na madrugada, acha sabedoria. Existem muitas outras definições, e sabedoria, portanto, é diferente de prudência, é diferente de inteligência, e sabedoria é algo que existe, que Deus dá e que é descrito aqui, a partir do verso 22, como eu já disse, uma personificação, como se fosse uma pessoa falando. E isso não é estranho nas Escrituras, porque o próprio Deus lança a mão, através de seus profetas, através das Escrituras, de figuras de linguagem, aonde Deus se apropria daquilo que ele não é, né? Quando, por exemplo, o próprio Jesus disse que queria juntar os, os israelitas, né, os judeus, como a galinha ajunta os seus pintinhos, né? Jesus é uma galinha? Claro que não, né? Mas é uma figura de linguagem. E quando os salmos dizem que Deus vai cobrir com as suas asas, Deus tem asa, né? Deus é uma grande ave, também não, uma figura de linguagem. E a gente vai vendo então tudo aquilo que compara e assemelha a Deus com características humanas. Deus anda sobre, Deus se inclina, Deus ouve, Deus põe a sua mão, né? Deus pesa a sua mão, Deus ampara com a sua mão. Então, fala de características físicas. No entanto, sabemos que Deus não é homem, Deus é espírito. Mas para que nós compreendêssemos as ações de Deus, a figura, a linguagem é um, um,
esqueci agora, antropofismo, um negócio assim. Ou seja, a forma de homem, né? Ou a forma de animal, ou qualquer outra coisa para que nós compreendêssemos. E aqui foi a vez da sabedoria ser personificada como uma pessoa. Portanto, ela é uma essência, uma característica, e aqui está como uma pessoa. Quem assistiu o filme A Cabana, que foi um filme feito a partir do best-seller A Cabana, é um livro muito interessante de alguém traumatizado, não posso dar muito spoiler, mas que vive uma abstração, né? Ele tem contato com a Trindade, né? E é muito interessante esse filme, é, é idealizado por alguém cristão, ou alguém que leu a Bíblia, pelo menos, porque tem um momento em que ele se encontra com a sabedoria do jeito que está aqui em Provérbios, personificada. Lá no caso, ele está numa caverna, eu dando spoiler, mas acredito que mesmo eu falando aqui, ainda vale a pena assistir ou ler, né? Ah, e a sabedoria se apresenta na forma de uma mulher muito bonita, muito falando elegantemente. E o que que ela fala? Ela fala estes textos aqui, né? E ela ela não faz leitura do texto, mas é baseada nessa personificação e ela fala disso, de que ela criou, que ela esteve junto e tal, que ela existe desde sempre. E aí ela explica algumas coisas a respeito da justiça de Deus, do amor de Deus. É um momento do filme muito interessante. E, enfim, independente dessa ficção, dessa criação, a Bíblia fez isso, né? Trouxe esse lúdico para que nós pensássemos na sabedoria como alguém com quem a gente pode, já entrei na onda da Bíblia, né? Como alguém que a gente pode se alegrar junto com ela, que a gente pode conviver com ela e tudo mais. No entanto, o que é que eu pensei quando li ontem esse texto? Que se parece muito com Jesus, né? Alguém já disse que Jesus é a sabedoria encarnada, né? Que Jesus, conhecer a Jesus e ter temor por ele é ter sabedoria na vida, é ter entendimento, né? E, Osmar, é isso? É. Jesus é a sabedoria, né? Em Jesus está, né, os sete Espíritos de Deus, né? Então, sabedoria é um deles. E, Osmar, que história é essa? O Espírito Santo não é um só? Pois é, mas esse é um outro texto, é uma outra prosa que não vamos falar agora. E veja só, meus irmãos, ela diz, a única coisa que não se aparenta com Jesus é quando ela diz que ela foi formada, né? Desde a eternidade, é o verso 23. Antes, fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos. Então, ser formada e nascer é o único ponto que não combina com Jesus. Osmar, mas então não está falando de Jesus. Não, não está falando de Jesus, está falando da sabedoria. No entanto, os versos a seguir podem ser usados evangelisticamente, desde que o pregador, o ensinador, deixe claro que o tema é sabedoria. Mas vocês vão perceber, com três citações pelo menos que eu vou fazer aqui, o quanto parece com Jesus, né? Ah, por exemplo, diz assim: ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, as partículas de poeira com as quais fez o mundo, né? Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Então, Jesus estava presente na criação.
né? E veja mais, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens, e aí ele vai falando. Aí diz assim: eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. A Bíblia diz que Jesus é Deus, que Jesus é pré-existente e que Jesus é igual a Deus, é Deus igual a Deus. Então, por causa disso, algum teólogo chamou Jesus de agente da criação. O apóstolo Paulo diz que tudo foi criado por ele e para ele, criado por ele. E o texto diz aqui, né, que estava lá, como João apóstolo disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus estava lá na criação. Jesus foi o agente da criação. Jesus estava presente em tudo isso. Diz assim, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Então Jesus está presente, é o agente da criação, né? Aí diz assim, filhos meus, ouvi-me atentamente, por quanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Olha, quem buscar sabedoria na vida vai ser feliz. Mas o que dizer daqueles que creram em Jesus? São bem-aventurados, são mais do que felizes, porque Jesus é a alegria dos homens, como diz o hino cristão, né? É, como diz as Escrituras, o desejado das nações. Aí vem um conselho: ouvi o meu ensino e sereis sábios, não rejeiteis a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta. Aqui é uma personificação da sabedoria, como se ela tivesse uma residência, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Ou seja, é alguém que se desloca para o lugar aonde a sabedoria habita, né? Ou seja, busca, vai para a sabedoria. E ela diz: porquanto toda pessoa que me encontra, ou seja, porque buscou, encontrou, acha a vida e ganha o favor do Senhor. Chegou no verso que eu falei, que eu li para os irmãos. Quem encontra a sabedoria acha a vida e acha o favor do Senhor. Mas lembra muito de Jesus, porque quem encontra Jesus achou, recebeu a vida eterna, a vida abundante e ganha o favor do Senhor, ou seja, ganha a graça do Senhor. E a graça do Senhor é o que basta na vida de quem achou a Jesus. Aí tem a prerrogativa negativa aqui, né? Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Ou seja, a rejeição de Jesus é porque a pessoa amou mais as trevas do que a luz. Quem deu as costas para Jesus cometeu o pecado maior, que é o pecado da incredulidade. Então, desprezar a Jesus é a coisa mais séria e mais terrível que um ser humano pode fazer. E quando ele faz isso, ele deliberadamente está amando mais a morte. É por isso que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, vírgula, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja só, se os dois versos nos estão falando de vida e de morte, né? O verso 35 falando de vida, vida eterna, graça de Deus, baseada no amor de Deus, na fé, na graça em nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 36 nos lembra o não pereça, porque a condenação existe e muitos são os que entram por essa porta, por esse caminho, né, largo,
e muitos serão os que vão se perder, segundo as Escrituras. E o capítulo 9 continua essa personificação, mas a gente vai parando por aqui. Deus te abençoe a pensar em Jesus e achar Jesus nas Escrituras, né? Guardando, guardando a consciência de que às vezes estamos falando de figura de linguagem, estamos falando de metáforas, de tipos, de sombras, né, tipologias de uma forma geral, de sombras, de apontamentos, de palavra profética. E à medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai se inteirando de tudo isso. Mas tão importante quando tudo isso nos aponta, nos leva para Jesus. Deus te abençoe. Jesus está em todo lugar. Eu estou do tipo que vê Jesus em coisas improváveis. Que seja assim, inclusive nas Escrituras. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos. Obrigado por mais esse dia de vida. Abençoa, Senhor, os meus irmãos. Que sejam cheios da tua sabedoria, cheios do Espírito de Cristo, cheios de Jesus. É o que eu te peço. Amém.